Olá, turma, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, dando continuidade ao capítulo sobre Roma Antiga, né? Hoje, iniciando a nossa aula na página 32 do módulo 2 do nosso livro, né? Hoje, falando sobre as guerras de expansão, né? Então, após a instauração da República, Roma se expande, transformando-se no maior império da história antiga, né? Então, nós temos aqui esse mapa território sob domínio de Roma no século I a.C., né? Então, todo esse território vai ser o território romano, né? O grande império de Roma, que nesse momento ainda é uma república. Então, no início do século V, Roma derrota os etruscos, mantém o domínio da região através de diplomacia e guerra. Os etruscos já estavam nessa região. Roma derrota os etruscos e mantém uma diplomacia no sentido de manter os seus domínios, né? Em 390, Roma foi atacada pelos gauleses, aqui na região da Gália, né? Os gauleses. E os gauleses só deixam Roma após pagar um pesado resgate. Roma paga esse resgate, porém, Roma ainda consegue manter os seus domínios, né? E ainda avança para o sul da Península Itálica, dominando toda a Península Itálica. Depois disso, nós temos as Guerras Púnicas. O que são as Guerras Púnicas? As guerras entre Cartago e Roma, né? São os conflitos que houveram entre Cartago e Roma, são conhecidos como as Guerras Púnicas, onde Roma sai vitoriosa, dominando também regiões da Grécia e da Macedônia. Houveram transformações na Roma republicana, né? Roma, com todo esse domínio, com suas guerras de expansão, torna-se um império, né? As riquezas conquistadas nessas batalhas eram apropriadas pela aristocracia e os plebeus mais privilegiados. Tá? A maioria dos lotes dos territórios conquistados vão ficar nas mãos dos patrícios, né? Então, nós teremos também uma introdução maciça do trabalhador escravo, já que Roma dominava essas regiões e escravizava o seu povo, levando-o para Roma para trabalhar como escravos. Lembrando aqui que Roma se assemelha com a Grécia Antiga no sentido de que os trabalhos eram realizados pelos escravos, restando para os romanos os outros ofícios, como batalhar nas guerras e também outras questões, como políticas e artes, né? Então, os escravos, eles exerciam várias atividades, né? Como trabalhar na agricultura, nas minas, nas atividades artesanais e comerciais. E os escravos também eram tidos como coisa, né? Era considerado uma mercadoria, uma propriedade do seu dono. Porém, o escravo poderia ganhar ou comprar a sua liberdade. Por volta do ano 50 a.C., Roma tinha uma população entre 750 mil e 1 milhão de habitantes. A grande maioria era pobre, vivendo em bairros com péssimas condições de vida, com misérias, epidemias, violências, assaltos e a fome, né? Essa superpopulação, né, aqui nós temos um relevo do século I, mostrando habitações populares em Roma. Essa superpopulação era consequência do latifúndio e dos escravos. Latifúndio, tal como nós conhecemos, é uma grande extensão de terra, né? Só que nesse período aqui em Roma, latifúndio não é uma grande extensão, né? Não é uma terra contínua, mas são territórios, podem estar separados, que compõem um latifúndio, né? Então, com as guerras de dominação, de expansão, vários patrícios vão adquirindo seus latifúndios. Outra questão era os pequenos proprietários.
Lembram que eles eram convocados para lutarem nos exércitos e quando voltavam não tinham mais suas terras. Suas terras eles tinham que pegar empréstimos com os patrícios para poder trabalhar, mas muitos não conseguiam, perdiam suas terras. Perdendo suas terras, esses pequenos proprietários iam tentar a vida onde? Nas cidades, né? Então nós vamos ter uma superpopulação graças ao aumento do número de escravos e também desses camponeses que saem dos campos e vão morar nas cidades. Nesse contexto vai surgir um novo grupo, o grupo dos homens novos ou cavaleiros, que lutavam no exército e eram autorizados a explorar as novas terras. Com o dinheiro obtido, eles realizavam empréstimos que os enriqueciam, mas ainda continuavam sendo discriminados pelos patrícios, embora conseguissem dinheiro para uma elevação social. Com tudo isso, nós vamos ter as guerras civis, né? Com o despovoamento do campo e o empobrecimento do pequeno proprietário, vai ser os fatores que vão surgir as guerras civis. Também vão ser os fatores que vai surgir as ideias de reforma agrária. Reforma agrária é essa levantada pelos irmãos Graco. Tibério Graco pensava que sem reforma a República Romana desapareceria diante das revoltas populares. Em 133, Tibério candidatou-se no tribuno da plebe e, eleito, iniciou um projeto de reforma agrária, cujo princípio era transformar pobres em pequenos proprietários. Porém, o Senado reagiu e a proposta foi vetada. Tibério candidatou-se mais uma vez e obteve apoio das camadas mais pobres, porém, Tibério Graco foi assassinado no mesmo ano de 133 a.C. Alguns anos depois, em 123 a.C., Caio Graco, seu irmão, foi eleito tribuno, com uma ideia de reforma agrária, porém a partir de mudanças na República. Caio não conseguiu aprovar suas propostas e tentou impô-las, né, junto com seus partidários. Porém, essa tentativa foi enfrentada pelos senadores, com o apoio dos cavaleiros e de outros setores da sociedade. Caio, então, foi assassinado e as terras públicas, né, que existiam em Roma foram confiscadas e tornaram-se terras privadas, o que vai auxiliar e vai ampliar a questão dos sem terra e a pobreza em Roma. Assim surge também Mário e Sila, né? A violência nessas guerras civis eram grandes, eram constantes e essas guerras e essas violências também eram utilizadas como arma política, o que gerou o aparecimento de chefes, e esses chefes eram generais que se utilizavam de sua popularidade para permanecer nos cargos mais importantes da República. Esses generais saíam em batalhas, venciam e quando voltavam tinham grande popularidade e assim se aproveitava da sua popularidade política. Nessas ideias de generais populares vai surgir vai haver uma campanha militar no norte da África que vai ser liderada por Mário, um homem novo, né, cavaleiro, eleito cônsul. Ele volta vitorioso e é reeleito como cônsul. Mário reformulou o exército romano, tomando o exército profissional, deixando de ser exclusivo de quem poderia arcar com os custos do armamento. Ele muda as estruturas do exército. Para participar do exército não seria mais aquelas pessoas que poderiam arcar, porque vocês lembrem, participava do exército quem podia arcar com os custos dos armamentos e do escudo, por exemplo. Então agora ele vai profissionalizar, vai ser um exército do governo, né?
e vai passar a pagar o soldo aos combatentes. Vai haver um violento conflito entre partidários de Mário e os partidários de Sila, desencadeando novas guerras civis. Quem foi Sila? Sila foi outro general de grande destaque. Dessa batalha entre Sila e Mário, Sila sai vitorioso e Roma foi dominada por Sila, que governou como um ditador, reduzindo o poder do tribuno da plebe. Sila governou entre 82 e 79 a.C. Novos problemas vão surgir e vão haver revoltas na Península Ibérica, ali na região onde fica Portugal e Espanha, no Oriente e no mar, com piratas prejudicando o comércio marítimo. Essas revoltas foram contidas por outro chefe militar chamado Pompeu. Outras revoltas também vão surgir e vão ser esmagadas por outro general, César. Quando Pompeu volta de uma de suas batalhas, volta para Roma, ele faz aliança com César e Crasso, o que vai ser conhecido como o primeiro triunvirato, o governo dos três poderes, né? De Pompeu, César e Crasso. César foi eleito cônsul em 59 a.C. César distribuiu terras aos soldados e partiu para a Gália, a fim de conquistá-la. O poder do Senado se enfraquecia à medida que os líderes se tornavam popular, que esses chefes se tornavam popular. Porém, o Senado também apoiava Pompeu. Com a morte de Crasso, ficou uma disputa entre Pompeu e César. O Senado tira o poder de César sobre a Gália. César invade Roma, sendo proclamado ditador e reeleito como cônsul. Pompeu foi morto no Egito e César torna-se o líder de Roma. César tinha o apoio dos homens novos que receberam vários escravos após a conquista da Gália. César aumentou o número de membros do Senado com seus partidários, fundou colônias fora da Península Itálica e preparou Otávio, seu sobrinho, para substituí-lo. César foi assassinado em 44 a.C. por opositores. Quem vai disputar essa herança política vai ser Marco Antônio e Otávio, seu sobrinho, né? Então, outro chefe vai surgir, será Lépido, né? O que vai ser o segundo triunvirato entre Marco Antônio, Otávio e Lépido. Em 36 a.C., Otávio eliminou Lépido do triunvirato. Em 31 a.C., Otávio eliminou Marco Antônio da disputa e se torna o único imperador de Roma. Com a ascensão de Otávio Augusto, é chegada o fim da velha república de origem patrícia e com Otávio Augusto nós conheceremos na próxima aula o que vai ser considerado historicamente o Império Romano. Então, fique com a parte 2 desse vídeo da aula de hoje com as atividades do livro.